Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado. E eu, vendo naquele estado, disse: Senhor, com que finalidades te esforças tanto com este maço nos braços? Que interessante, né? Jesus, ele leva nos braços um maço de cruzes, de espinhos, e ele fica cansado, afanado, não sei o que quer dizer, mas ele fica cansado, né? É desgastante para Jesus levar esse maço de cruzes, que aqui ele vai falar que ele oferece, né? Que ele dá às criaturas. Como é importante a cruz, né? Como o Senhor vai aqui nos falando, como é importante a cruz na vida das pessoas. Como é importante, né? E a gente vendo, dá impressão assim, lembra de maços, né? Maços de rosas. As rosas, ela tem os espinhos, né? E ela tem a rosa. Então, na cruz tem todo um mistério divino, né? Tem toda uma ciência divina na cruz, que eu até lembrei que foi falado na aula da Mística Cidade de Deus, acho que é a aula 46, sobre a divina ciência da cruz. A cruz, né? O caminho para Deus. Nós temos que ensinar as pessoas a importância da cruz. A importância que tem a cruz quando o Senhor nos envia cruzes. Quando o Senhor nos envia cruzes, que é para o nosso bem. É para o nosso bem, né? Ele que envia as cruzes. Ele envia a cruz que ele quer conduzir para cada alma. Aí aqui ele vai falar: minha filha, estas são as cruzes do desapontamento, que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Quando a gente pede a Jesus, né, cruzes de desapontamento a alguém que precisa de uma cruz de desapontamento, alguém que está no caminho errado, ou alguém que para se aproximar de Deus, né, para reconhecer a Deus, né, a necessitar de Deus, é necessário às vezes uma cruz para a criatura se voltar para Deus, se vê necessitada de Deus, da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus, diante de um sofrimento, diante de uma doença, enfim. Cruzes de desapontamento que a gente pede ao Senhor que Ele envie para as pessoas, né? Porque precisa para essas pessoas se voltarem a Deus. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações. E o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz da perseguição e a dava, e aquele, vendo-se perseguido, mal visto,
ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas e que só Deus merece ser amado. Lembrando, né, como é falado sobre a questão da perseguição, né? A perseguição no final dos tempos, a perseguição dos cristãos, tanta gente falando na internet sobre a questão da perseguição, que é real, acontece, né? Muitos cristãos já são perseguidos em alguns países, né? Seriamente perseguidos. E aqui Jesus explicando, né, a necessidade disso, né, dessa cruz da perseguição. Aqui ele fala claramente a importância dessa cruz da perseguição, colocando a questão, a perseguição dos cristãos, né? Purificar essas pessoas, né? Essas pessoas realmente voltarem mais ainda a Deus, desejarem mais ainda a Deus, né? Terem essa busca por Deus, como é importante essas cruzes, né? Ficar desiludido com as criaturas, tirar o olhar em cima das criaturas, mas fazer aquilo por amor a Deus. Porque nesses momentos de sofrimento que nasce, né? Que aparece isso no coração das pessoas. Esse desejo, né? De fazer por amor a Deus. Esse desejo de querer se voltar a Deus diante, sim, de uma cruz, né, como da perseguição e tantas outras cruzes, né? Eu lembrei que foi falado uma vez na escola, né, que Jesus falava na escola sobre a questão da pandemia. Interessante pensar na questão da pandemia, que as igrejas estavam fechadas, né? Tem algumas que ficaram um bom tempo fechadas. E durante o período da pandemia, muitos começaram a buscar mais ainda a Deus, não só não podendo ir na igreja, mas rezando nas suas casas, com suas famílias, né, na internet, quando as pessoas começaram a fazer trabalhos de evangelização na internet, nas redes sociais, comunidades, missionários, religiosos fazendo trabalho, né, trabalho de evangelização na internet, o quanto que isso cresceu durante o período da pandemia e os cristãos foram testados. Até quando passou esse período, aqueles que voltaram, né, a sua atuação na igreja, que voltaram o seu serviço na igreja por amor a Jesus. Foram aqueles cristãos, né, aqueles católicos que foram testados, né? Voltaram por amor a Jesus ao trabalho que tinham, porque realmente faziam esse trabalho por amor a Jesus, o seu trabalho na igreja, né? Por amor a Jesus, depois que passou o período de pandemia. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são eternas. E, portanto, a tudo que é eterno, apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda a doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões e lhe dava. E aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada. Tem outro trecho que Jesus fala aqui, né? Que a cruz, ela torna a alma transparente, né? Na cruz, a pessoa vê realmente as suas falhas, ela vê o interesse, se aquilo que realmente ela está fazendo é por amor a Deus, que não tem vaidade, né? Se não tem interesses humanos de agradar pessoas ou tirar algum proveito próprio, né? Então a cruz, ela tem essa graça, ver se eu lembro qual que era o trecho que fala sobre isso, é do volume 1, que fala que a cruz torna a pessoa transparente, né? A cruz tem essa graça. Bom, é que eu não vou achar, mas tá no volume 1, que fala sobre isso, do livro do céu, fala sobre a cruz. Tem outros vários trechos que Jesus cita referente à cruz, né, no livro do céu. E todo o seu interior
ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo, olha só, né? Essa purificação que a cruz faz na criatura, de voltar o seu olhar a Deus, né? De fazer por amor a Deus, né? Apesar do sofrimento, vai fazer a obra que Deus pede, por amor a Ele, né? Sem querer vantagens pessoais, como ele fala, né? Não mais a si mesmo, sem querer ter vantagens pessoais, sem querer agradar outras pessoas, né? Tirar algum benefício em cima do trabalho que é feito por Deus, e é muito necessário ter essas cruzes, né, principalmente diante de algum trabalho que é feito diretamente a Deus, né, seja na igreja, enfim, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a importância dessas cruzes, né, para ter essa consciência que estamos realmente fazendo por amor a Deus, né? Por amor a Deus, com Jesus, né? Com Jesus em nós, fazendo por amor a Deus, né? Jesus fazendo em nós aos outros, né? Aos outros, né? Pelo reino da divina vontade. Jesus atuante em nós, fazendo pelos outros, né? Pelo reino da divina vontade. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: você viu a causa pela qual tenho esse maço de cruzes nos braços? O amor às criaturas obriga-me a tê-lo. Olha só, o amor às criaturas. Então, cruz é amor. Cruz é amor. Eu convido você, né, que tá vendo esse vídeo, que está escutando esse áudio, a enviar esse trecho para as pessoas, para elas entenderem que cruz é amor. Aqui Jesus falando, cruz é amor, mostrar para as pessoas que a cruz é amor, que a cruz é necessária. Estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas. Olha só, julga o agir das criaturas. Na cruz fica transparente. A pessoa vê se ela realmente está fazendo aquilo por amor a Deus, né? Se ela está acolhendo a cruz, se ela está fazendo aquilo por amor a Deus. Sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que o julga o agir das criaturas. De modo que se a criatura se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, porque Deus está vendo que aquela criatura está fazendo, apesar do sofrimento, né? O sofrimento muitas vezes enviado por ele, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. O juízo da cruz, interessante, né? Mas se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte e será julgado com um estrito rigor por Deus, muito mais por ter escapado do juízo da morte, da cruz, que é o juízo todo de amor. Olha só, o juízo da cruz é o juízo todo de amor. É todo de amor. Então, Deus nos dá essa graça da cruz durante o período que estamos na terra, vivos, né? Eu lembro que tem outro trecho também que Jesus menciona aqui, falando da cruz, como moedas, né? Moedas, né? Moedas que a pessoa leva para o céu, né? São as moedas que ela tem, né? Ela conquistou, ela adquiriu de Deus, porque Deus que dá a graça da cruz, cabe a alma acolher ou não, né? A cruz. Mas essas moedas, elas têm grande valor, né? Grande valor para Deus, grande valor para a salvação daquela alma, né? Então, no céu, ela vai saber dessas moedas, né? Eu achei lindo aquele trecho que ele fala das moedas, que são essas cruzes, né? Que o próprio Deus nos envia. E se a alma acolhe, né? Ela não terá um julgamento com estrito rigor por Deus. Ela não terá esse julgamento de estrito rigor na hora da morte, né? Na hora do seu juízo. Porque ela acolheu a cruz, né? Ela acolheu aquilo que Deus enviou para ela, vontade divina, a cruz, né? Deus se alegra na alma que acolhe a sua vontade.
aquilo que ele envia. E a cruz não é nossa escolha. Nós não escolhemos a cruz, né? É o Senhor que concede essa graça da cruz para cada um, porque ele sabe a cruz que cada um consegue suportar. Eu lembro que tem um trecho que teve um trecho que a Luísa estava escolhendo, ela estava escolhendo a cruz, né? E não é assim, né? Jesus, Deus sabe a cruz para cada um. Nós temos que ser abertos a acolher a cruz, né? E não fechar-se, mas ir atrás, né? Ir atrás da cruz que Ele quer nos enviar. Ir atrás, né? Fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Acolhendo a cruz que Ele nos envia. Mas a cruz é Ele que escolhe para cada um, né? Como aquele trecho da Luísa em que ela estava escolhendo, né, a cruz, mas é o Senhor que escolhe a cruz para cada um, né? Depois disto, desapareceu, e eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o homem muitas vezes o próprio homem cita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz. Porque se estivesse ordenado em ordem a Deus, assim as criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Olha que interessante, né? Muitas vezes o próprio homem cita Jesus a dar-lhe a cruz, porque Jesus vê que é necessário, né? É necessário ter a cruz de desapontamento, como aqui se refere ao trecho. É necessário, aquela criatura precisa, ela está desordenada, né? Ela está afastada de Deus, ela não está em ordem, né? Então, o próprio Jesus se vê, né? Incita, né? O homem incita Jesus a dar a cruz, né? Jesus vê que aquela pessoa precisa daquela cruz para aquele momento que ela está vivendo na vida dela, para fazer realmente um trabalho naquela alma. Trabalho, como ele fala aqui, né? Desapego de riquezas, desapego de pessoas, enfim. Ele sabe o que cada um precisa, né? A cruz que cada um precisa. E também na obra que o Senhor nos confia, né? Na obra que ele nos chama a realizar, ele também coloca essas cruzes, né? Não se fechar diante da obra, que também foi falado, que Jesus falava hoje na escola, acho que é ela 46, acho que é 46 do livro do céu, não se fechar diante da cruz, né? Não se fechar diante da obra por causa da cruz. Não se fechar da obra de Deus por causa da cruz, né? Não se fechar com medo do sofrimento que possa vir diante de alguma obra que o Senhor venha nos pedir. Não se fechar por causa do medo, né? De sofrer. Mas estar aberto à obra do Senhor e à cruz que Ele coloca diante daquela obra, né? Não se fechar, né? Com medo do sofrimento que virá por conta da obra, né? Mas se abrir à obra de Deus, se abrir às dificuldades que tem, os obstáculos que tem, enfim, que isso faz parte, né? Se abrir à cruz também nesse sentido, né? De não temer aquilo que temos que fazer pela obra de Deus, né? Ir atrás mesmo de fazer o que tem que ser feito, ir atrás mesmo com os obstáculos, com as dificuldades, né? Ir atrás dessa cruz nesse sentido, né? De acolher a obra e os sofrimentos que dela tem, né? Toda a obra de Deus tem sofrimentos, tem cruzes que o Senhor envia, que são testes para serem passados, né? Testes para serem passados, alcançando graças que o Senhor quer conceder por meio dos testes, como Nossa Senhora fala nos 31 dias com Maria, do testes, né? Ela também passou teste, né? E ela também fala do teste. Então, todos nós vamos passar por testes na obra de Deus, todos nós. Então, se abrir a graça
que o Senhor quer nos conceder por meio da cruz, né? Em especialmente, como aqui ele relata, a cruz de desapontamento. Importante, eu lembro que também Jesus falou em alguns vídeos da escola sobre essa questão, né, de pedir a cruz de desapontamento a alguém que conhecemos, né? Seja parente, enfim, pessoa próxima, amigo, amiga, que precisa de uma cruz de desapontamento para esse processo, né? Para essa pessoa se aproximar mais de Deus, para levar essa pessoa para Deus, é necessário a cruz de desapontamento. Deus realiza um grande trabalho de desapego, desapego a pessoas, desapego a bens materiais, desapego à vida de prazeres, tudo isso por meio da cruz de desapontamento. Quantos testemunhos que a gente não escuta de pessoas que depois que passaram, né, por grandes sofrimentos, começaram a ter um outro olhar da vida. Pessoas que passaram por acidentes, né? Tava lembrando de um caso que eu conheci de uma pessoa que passou por um acidente de carro, que eu vi na internet um tempo atrás. E a grande obra que o Senhor fez por meio daquele acidente. A pessoa começa a valorizar a vida, né? A pessoa escapou da morte e valoriza a vida, né? Deixa de fazer coisas antes que levavam ao pecado e agora não pode fazer diante de dificuldades, diante de limitações causadas por isso, né? Por acidentes. A gente vê pessoas que passam por acidentes de carro, de moto e que perdem, às vezes, algum movimento do corpo, né? Ficam debilitadas ou passam a ter alguma deficiência por conta de algum ocorrido assim, e que grande graça que passe para eles escaparem da morte, terem a consciência que Deus os salvou, né? E diante da toda a limitação que tem, passam a ter um outro olhar da vida, né? Valorizar mais a vida, né? Não entrar mais na vida de pecados, também diante de toda a dificuldade e limitação, passam a ter dificuldades mesmo, né? Como antes, né? Que não tinham dificuldades, entravam na vida de pecado. Isso é muito real, a gente vê casos assim, testemunhos de pessoas que cresceram muito espiritualmente, na intimidade com Deus, por causa dessas cruzes. Então, como eu lembrei que Jesus falou em alguns vídeos, né, um tempo atrás, sobre isso, sobre a questão da cruz desapontamento, né, a gente pode pedir para as pessoas, né, que Jesus envie cruzes de desapontamento, pessoas próximas a nós ou não, que precisam, né, precisam dessas cruzes para essas pessoas se aproximarem mais de Deus, né, para que elas realmente tenham esse outro olhar, né, tenham esse outro olhar sobre a vida, se voltem para Deus. Amém. Fiat.